Olá, irmãos e amigos da Igreja Evangélica Batista Moriá. Tenho o grande prazer de convidá-lo para cultuarmos a Deus. Iniciarmos o nosso culto com grande alegria. Em Hebreus capítulo 12, versos 28, nós lemos assim: Por isso sejamos agradecidos, pois já recebemos um reino que não pode ser abalado. Sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade, com respeito e temor. Irmãos, vamos ao nosso culto, vamos ouvir a palavra que o Senhor tem para nós e aplicarmos em nossas vidas. Vamos agradecer a Deus por todos os livramentos que Ele tem nos dado. Então, com alegria, vamos orar e cantar ao Senhor. Desejo a todos um bom culto e uma ótima semana. Um abraço. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, os céus e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. O caminhar nas plantas e florestas, escuto as aves todas a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu potenciar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, que ofereceu teu filho sublime, maravilhado e agradecido venho, também a minha vida te ofertar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória, minha alma celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Hoje eu quero deixar uma passagem que se encontra lá em 1 Coríntios 15, 58. Diz assim: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Nós estamos cansados, desanimados, e isso não faz de nós cristãos fracos, apenas provam que, apesar da nossa fé, nós somos humanos.
mas que nós possamos descansar no Senhor, pois Ele que nos dá entendimento em tudo. Nosso trabalho não será inútil. Amém? Vamos orar? Querido Deus e Pai, agradecemos a Ti, Senhor, porque nos desse mais um dia de vida, Senhor, em Tua presença. Querido Deus, coloco, Senhor, a nossa família Moriá em Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor esteja cuidando de cada um, Senhor, de nós, Pai, nos dando ânimo, nos fortalecendo a nossa fé, Senhor, nos tirando esse desânimo, essa tristeza, esse cansaço que muitas vezes nos abate, Senhor. Que nós possamos, Senhor, sentir a Tua presença, sentir a Tua alegria e sentir a Sua presença, Senhor, em nossas vidas sempre, Pai. Coloco todos em Suas mãos para que o Senhor esteja nos abençoando e nos guardando como sempre o fez, Pai. Abençoa, Senhor, a nossa família, esteja com as pessoas que estão enlutadas, as pessoas que estão sofrendo por qualquer motivo, e que o Senhor esteja fortalecendo a cada um deles, Pai. Em nome de Jesus que eu peço e agradeço. Amém, Senhor. Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é, igual a ti não há, bendito Deus, grande é a tua fidelidade. Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é, igual a ti não há, bendito Deus, grande é a tua fidelidade. Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é, igual a ti não há, bendito Deus, grande é a tua fidelidade, grande é a tua fidelidade, grande é a tua fidelidade. Boa noite, queridos irmãos e amigos da Igreja Evangélica Batista Moriá. Que Deus abençoe a todos vocês. Vamos ler a passagem bíblica de hoje. Alguns dias depois, entrou Jesus outra vez em Cafarnaum, e soube-se que ele estava em casa. Ajuntaram-se, pois, muitos, a ponto de nem mesmo diante da porta caberem. E ele lhes anunciava a palavra. Nisso vieram alguns a trazer-lhe um paralítico, carregado por 4. E não podendo aproximar-se, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava Jesus. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé,
disse ao paralítico: Filho, perdoados são os teus pecados. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou, tomando logo o leito, saiu à vista de todos, de modo que todos pasmavam e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca vimos coisa semelhante. Que Deus abençoe a sua palavra e esclareça em nossos corações o seu ensinamento. Vamos prosseguir. Quero lembrar agora a respeito do Salmo 46 e do Salmo 121, de 1 a 2, onde Deus é declarado como nosso socorro, o socorro divino. No Salmo 46, a palavra diz: Deus é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E o Salmo 121 diz: Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O socorro divino pode ou não ser eficaz. Ou seja, pode ou não alcançar o seu objetivo. Quando Deus nos socorre, Ele propõe para nós um objetivo. Se nós buscarmos esse objetivo, o socorro foi eficaz. Mas se Deus nos socorre e nós não buscamos saber o que Ele quer de nós, então o socorro não foi eficaz. Vamos imaginar um time de futebol que faz um belo jogo, com muitas ótimas jogadas, mas não faz gol. Pode ter sido eficiente, mas não foi eficaz. A eficácia é aquilo que nos faz alcançar o propósito. O propósito é fazer gol. Se não fez gol, mesmo que tenha jogado muito bonito, não alcançou eficácia. Não é eficaz. Pode ter sido eficiente, mas não foi eficaz. Assim também acontece com o socorro que Deus presta a nós. O socorro que Deus nos presta pode ser eficaz se nós buscarmos o propósito que Ele tem para nós. Mas se nós não buscarmos nenhum propósito que Deus tem para nós, então o socorro não foi eficaz. Vamos considerar condições em que o socorro divino se torna eficaz. As condições em que o socorro divino se torna eficaz. Em primeiro lugar, quero declarar o seguinte: o socorro divino se torna eficaz quando há cooperação humana. O socorro divino se torna eficaz quando há cooperação humana. A palavra diz assim: nisso vieram alguns a trazer-lhe um paralítico carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico.
Os 4 homens que levaram o paralítico estavam cooperando com Deus. Se Deus quer curar uma pessoa e nós damos um medicamento a essa pessoa, nós estamos cooperando com Deus. Se Deus quer alimentar uma pessoa que não tem alimento e nós levamos o alimento, nós estamos cooperando com Deus. O que disse o apóstolo Paulo? Nós somos cooperadores de Deus. Nós somos cooperadores de Deus. O socorro de Deus se torna eficaz por causa da nossa cooperação com Ele. Cooperação é sinergia. Sinergia é a palavra grega e também portuguesa. Sinergia significa associar a nossa força à força de outros, com o propósito de realizar uma tarefa. Vamos supor que o irmão José Roberto, que está sempre ajudando e tem estado na igreja fazendo concertos importantes, vamos imaginar que ele tenha que carregar uma peça de madeira. E ele vai carregando essa peça de madeira muito pesada. Mas alguém vê aquela pessoa, aquele irmão, carregando aquela peça de madeira. Alguém chega e ajuda. Um segura numa ponta, outro segura noutra e realizam a tarefa. Isso se chama cooperação, isso se chama sinergia. É ajuntar a nossa energia à energia do outro. O que se depreende disso é que não se realiza a obra de Deus sem a sinergia, sem a cooperação entre nós e Deus. Na sinergia, houve sinergia, melhor dizendo, entre Jesus e os 4. Entre Jesus e os 4. Jesus está ali para ensinar e curar, e esses 4 homens trazem até ele alguém para ser curado. Isso é a cooperação, isso é a sinergia. 2 comentários sobre este assunto. Cooperar com o socorro divino exige ação. No caso desses 4 homens, foi uma ação criativa. O texto diz: vieram alguns trazendo um paralítico, carregado por 4 homens. Quero mostrar para você uma figura para que isso fique compreendido. Você tem na figura uma casa dos tempos de Jesus. As casas eram cobertas com placas feitas de talos de vegetais. Formava-se uma espécie de esteira, uma placa, e essa placa era revestida de barro. E a casa era coberta com essas placas. Os 4 homens que trouxeram o paralítico arranjaram uma escada, subiram para o teto, afastaram as placas protetoras do teto e desceram o paralítico por aquele espaço que eles criaram. Eles são cooperadores. Jesus tem como projeto curar o homem, mas o homem precisa chegar até Jesus. E os 4 cooperaram com Jesus, levando até ele o homem que ele queria curar. Pois bem, essa é a tarefa, essa é a ação criativa. No caso deles, não foi somente uma ação, um trabalho, mas um trabalho criativo. Que não podendo entrar com Jesus na sala que estava cheia, eles criativamente subiram no telhado, tiraram as placas e Jesus desceu lá. Às vezes, para nós cooperarmos com Deus, nós precisamos ser criativos. Para cooperarmos com Deus, nós sempre teremos de
ter ação. Nunca se coopera com Deus sem ação, sem praticar nada. E às vezes essa cooperação é uma ação criativa, porque eles, com criatividade, fizeram o paralítico chegar até Jesus. O outro comentário é que cooperar com o socorro divino exige fé. Cooperar com o socorro divino exige fé. O texto diz assim: e Jesus, vendo-lhes a fé, é que ele curou o paralítico. Nós podemos pensar, às vezes dá a impressão, de que o paralítico não tinha fé, que a fé era experimentada pelos 4 homens que o levaram. Mas isso não faz muito sentido. Quando fala que Jesus viu a fé naqueles homens, quer dizer que Jesus viu a fé neles. Os 4 homens tinham fé no poder de Jesus, mas o paralítico também tinha fé. Por isso o texto diz que Jesus, vendo a fé, viu a fé neles. Pois bem, nós precisamos agir. Alguém disse, né? Nós precisamos agir como se tudo dependesse de nós e orar como se tudo dependesse de Deus. Quer dizer que Deus realiza tudo e nós cooperamos. O que diz a carta aos Hebreus? Sem fé é impossível agradar a Deus. Pelo comportamento deles, porque eles não falaram nada, ninguém fez uma declaração de fé, nem o paralítico, nem os 4, ninguém declarou fé. Mas Jesus viu o comportamento. Às vezes a nossa fé se manifesta mais pelo comportamento do que por palavras que nós dizemos, que às vezes são palavras vãs. Jesus viu o comportamento deles, viu que eles tinham fé, pelo comportamento e também porque Jesus conhece os corações. Quando Jesus olha para você, ele vê o seu coração. Aí ele sabe se você tem fé ou não. No caso, cooperar com Deus exige fé. Incrédulos não podem cooperar com Deus. Podem fazer obras humanas importantes, mas não podem cooperar com Deus. Repetindo, sem fé é impossível agradar a Deus. A cooperação dos homens que levaram o paralítico significou ação e fé. Se nós socorremos, cooperando com Deus, se nós socorremos um doente, nós precisamos agir por ele e também exercer a fé em Deus por ele. Isto é uma coisa muito importante. O segundo arrazoado diz que o socorro divino se torna eficaz quando há devida preparação. O socorro divino se torna eficaz quando há devida preparação. O versículo diz: disse ao paralítico, Jesus disse ao paralítico: filho, perdoados são os teus pecados. Jesus realizou a obra em 2 dimensões, perdoando os pecados daquele homem e curando a sua paralisia. A cura dos pecados era precedente. A cura dos pecados era necessária para a cura. Jesus sempre, quando curava alguma pessoa, ele dizia também: você está perdoado, vai com Deus. Então é necessário haver preparação. Uma vez eu estava trabalhando na Ilha do Governador, no Hospital Paulino Werneck. E um dia chegou um homem de ambulância. Esse homem tinha sido encontrado no mato, na beira de uma estrada. Parece que ele estava ali há 2 dias ou mais. O homem estava muito mal. Tiraram o homem da ambulância e queriam levar para o médico.
O médico veio e falou assim: olha, vocês primeiro têm que dar um banho nele. É a preparação. É a preparação. Ele vai ser curado sim. Ele vai ser tratado sim. Mas tem que haver a preparação. Os funcionários pegaram aquele homem e não puderam levar para o banheiro por causa do estado dele. Estava muito sujo, cheio de feridas purulentas e bicho pelo corpo. Eles levaram esse homem para a lavanderia e lá cuidaram dele. Trocaram a roupa, deram um banho nele, limparam ele, trocaram a roupa suja, limparam as feridas, colocaram a roupa limpa do hospital e o colocaram na maca e levaram para o médico. E o médico disse: agora sim. O homem estava desnutrido, desidratado e com muitas feridas infectadas. E agora que ele está preparado para ser curado, ele vai ser curado. O socorro divino é eficaz quando há preparação. O que que Jesus fez? Os judeus consideravam toda doença como consequência de pecado. E o paralítico pensava assim. Ele acreditava que ele estava paralítico por causa de pecado. Então Jesus precisava libertar o coração dele da culpa. Jesus precisava libertar o coração dele da sensação de pecado. Paul Tournier, um grande médico suíço, disse no seu livro Culpa e Graça, ele diz que há dois tipos de culpa: a culpa verdadeira e a culpa falsa. Tanto a culpa verdadeira quanto a culpa falsa precisam de perdão. Aquele homem talvez fosse um homem bom, não andava roubando, não andava matando, não andava mentindo, era um homem bom. Mas ele tinha uma culpa. A culpa não era verdadeira, a culpa era falsa, estou supondo. Mas Jesus perdoa os seus pecados, pecados reais ou inconscientes. Uma vez me levaram um senhor no consultório com uma pasta. E a esposa disse: esse meu marido está com mania de dívida. Ele anda com essa pasta achando que tem que pagar dívidas. Ele vai no banco, leva um boleto antigo e diz: eu vim pagar esse boleto. Esse homem, então, ia até o banco e quando mostrava o boleto, ele dizia: eu vim pagar esse boleto, eu estou devendo ao banco. E o funcionário do banco olhava o boleto e dizia: não, esse boleto já foi pago. Está aqui, esse boleto é de 5 anos atrás, está pago aqui. O senhor não deve nada aqui. Aí ele ia embora. Aí ia para as Casas Bahias. E chegava lá, chamava o gerente e falava: eu vim pagar essa dívida aqui. Aí mostrava os boletos e o gerente falava: isso está tudo pago. Esse homem tinha uma culpa de não pagar as dívidas, porque não pagar dívidas também é culpa. Paulo diz assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois bem, esse homem tinha o que Paul Tournier chama de falsa culpa. Mas a falsa culpa também precisa perdoada. E Jesus perdoou esse homem. Não importa se a sua culpa é verdadeira ou se você apenas tem sensação de culpa e você não é culpado, mas eu perdoo a si mesmo. É o que eu estou dizendo, repetindo. A culpa verdadeira precisa ser perdoada como preparação para uma nova vida. A culpa falsa também precisa ser perdoada para o início de uma nova vida. Como disse, os judeus consideravam toda doença como consequência de pecado. E o paralítico pensava assim: ele precisava de uma declaração de perdão. Porque ele podia imaginar: eu estou paralítico por causa dos meus pecados. Então ele não queria somente ser curado, ele queria ser perdoado, ele precisava. Aqui, no caso desse homem, Jesus faz duas declarações. A declaração de perdão, de culpa, a declaração de perdão, Jesus declara o perdão, e depois Jesus declara a cura. Esse homem está perfeitamente socorrido, porque ele recebe ajuda espiritual para a libertação de culpa e ajuda física para a cura
da sua paralisia. Isso é preparação. Ele foi preparado, melhor dizendo, ele foi preparado e depois ele foi curado. Todo doente é também pecador, por causa de suas ações ou da sua condição humana. Nós somos pecadores por dois mecanismos. Porque por causa dos atos ruins que nós praticamos. Mas se uma pessoa, por acaso, não praticasse nenhum mal, não cometesse nenhum erro, ainda assim seria pecador. Por causa da condição humana. O ser humano tem a condição de falha, de culpa. É a experiência mais corrente. Sentir culpa, sentir erro, sentir falta. Pois bem, haverá sempre necessidade de perdão. Por isso que a assistência, digamos, a uma família pobre, que precisa de cesta básica, deve incluir também um trabalho espiritual, ensinando-os a confiar em Deus e a buscar perdão para as suas faltas. A própria doença pode produzir culpa. E a culpa pode produzir doença. Alguns estão culpados, sentem culpa por estarem doentes. E outros estão doentes por causa de culpa. Jesus faz uma preparação curando essa pessoa. Então, ao declarar perdão, Jesus está preparando o paralítico para receber a cura. 2 comentários. Primeiro, o perdão é um ato de amor. O perdão de Deus é um ato de amor. Jesus interrompeu uma atividade, que era o ensino, para a atividade diferente, que era a cura. Jesus podia estar curando e de repente interromper as curas para ensinar. Ou ele podia estar ensinando e interromper o ensino para curar. Um pastor, que era meu conhecido, já falecido, quando eu disse para ele, naquela época, que eu estava estudando medicina, eu já era pastor, já tinha os filhos, estava na faculdade de medicina, eu falei para ele que eu estava estudando medicina e tal. Aí ele falou assim para mim, olha, eu também pensei em medicina, mas eu fiquei pensando, e se eu estiver pregando e alguém passar mal, eu vou ter que interromper a pregação para cuidar daquele doente. Então eu não quero isso, eu não vou ser médico, eu vou ser só pregador. Bom, Jesus interrompeu o ensino para curar. Quando é necessário, a gente interrompe. Para cooperar com Deus, para agir com Deus, para estar junto com Deus, é necessário que se faça esse esforço para encontrar prioridade. Uma vez eu estava atendendo num pronto-socorro, não era um pronto-socorro, era um posto de saúde, lá em Arthur Alvim. Um homem foi baleado em frente do posto de saúde. Foi assaltado e na hora do assalto deram um tiro. E ele estava sangrando muito. Eu tinha vários pacientes para tratar, mas eu tenho que fazer uma escolha. Eu dei prioridade a ajudar aquele homem, não tinha quem o socorresse. Eu peguei aquele homem, coloquei no meu carro, ele sangrava muito. Levei até um outro hospital, porque naquele posto de saúde não tinha recurso para um homem baleado. Levei até o hospital. Quando eu voltei, eu tive que levar o carro para um local, para que as pessoas limpassem tanto sangue que tinha naquele carro. Eu estou atendendo pessoas, mas eu tenho que dar prioridade a alguém que precisa dessa prioridade. Aí eu interrompo. A mãe pode estar no telefone conversando com uma amiga, mas o seu filho caiu na cozinha. Ela interrompe o telefonema para cuidar do filho. Foi isso que Jesus fez. Interrompeu o ensino para curar. Isso também implica que nós precisamos ajudar
abrindo mão de alguns envolvimentos para curar ou para socorrer ou para cooperar com o socorro divino. O outro comentário é que o perdão cria condições ideais para a cura. Como falei, muitas vezes a pessoa está doente por causa de pecado. Se ele é perdoado, o caminho está aberto para a cura. Algumas vezes eu visitei pessoas no hospital e eu me lembro de um homem que estava muito rancoroso, com muita raiva. Ele tinha uma raiva imensa da esposa, tinha uma raiva imensa de todo mundo. E eu pensei no meu coração, este homem não vai sarar. Ele está carregado de raiva, ele está carregado de culpa, ele está carregado de medo. E eu estava certo, ele não sarou, ele morreu. Pois bem, é muito importante que as pessoas encontrem perdão antes da cura. Eu li certa vez que na Inglaterra havia um grande hospital de doentes mentais. E o diretor desse hospital um dia procurou o pastor da igreja local. E disse: pastor, é o seguinte, eu preciso da sua ajuda. Porque eu tenho lá no meu hospital muita gente culpada, essas pessoas não melhoram. Eu queria, pastor, disse ele, que quando o senhor for pregar sobre o perdão, o senhor me avisa que eu vou mandar alguns pacientes para ouvir. E assim, quando o pregador ia falar sobre o perdão, avisava o diretor do hospital, e o diretor do hospital levava aquelas pessoas para receber o perdão. E esse médico uma vez falou, numa entrevista, se eu pudesse perdoar pecados, daria alta a 80% dos meus pacientes. Se eu pudesse perdoar pecados, daria alta a 80% dos meus pacientes. Então essa é uma questão tremendamente importante, é uma questão fundamental. O perdão é um ato preparatório para tudo de bom. O perdão é um ato preparatório para tudo de bom. Precisamos ser perdoados pela nossa família, precisamos ser perdoados por Jesus Cristo, precisamos ser perdoados pelos irmãos da igreja. Há muito conflito nas igrejas, e muita raiva, e muito maltrato, mentira, blasfêmia, calúnia. Tudo isso precisa de perdão. É necessário como prerrogativa, ou princípio, é uma prévia para outras bênçãos. E este homem foi preparado por Jesus para ser curado. Preparado pelo perdão e em seguida curado. Meu terceiro comentário é o seguinte: o socorro divino se torna eficaz quando plenamente assumido. Ou seja, uma pessoa que é socorrida precisa assumir que foi socorrida. Uma pessoa que foi abençoada precisa assumir que foi abençoada e se comportar dessa forma. O texto diz: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele levantou e, tomando o seu leito, saiu à vista de todos. Ele está curado, então tem que fazer alguma coisa. Jesus falou: o que eu quero que você faça é pega essa maca na qual você veio, vai rápido para casa, corre para casa. Você agora não é mais paralítico. Na nossa vida, às vezes, um paralítico é curado, mas continua como se fosse paralítico. Não faz nada. Não busca uma nova vida, não busca um novo trabalho, não busca perdão, não busca nada. Porque não assume a sua cura. O socorro divino se torna eficaz quando é plenamente assumido. Aquele homem assumiu. Assumir a cura é isso. Eu agora estou curado, vou agir como uma pessoa curada. E não vou agir como uma pessoa doente. Então, 2 comentários preciso fazer. Primeiro, o socorro divino assumido deve produzir mudanças no tipo de vida. Na verdade, o que Jesus falou é essa: começa a andar e vai para casa. Faça alguma coisa.
Alguém contou uma história que numa cidade do Oriente, onde pessoas ficam sentadas na calçada e outras pessoas vão passando pela rua. Havia um homem sentado na calçada gritando. Ele gritava: que sede que eu tenho, que sede que eu tenho, que sede que eu tenho. Aí passava um homem rico com seus empregados e escutou aquele homem e disse para ele, disse para o empregado, vai lá e dá água àquele homem. O homem está gritando, que sede que eu tenho. Vai dar água para ele. Aí o empregado encheu uma jarra d'água, bem fresquinha, e levou para aquele homem. O homem bebeu a água toda e continuou. Que sede que eu tinha, que sede que eu tinha, que sede que eu tinha. Quer dizer, ele bebeu, mas não se comportou como alguém que tinha bebido a água. Ele ainda ficava reclamando. Ele agora não tem sede, mas ele tinha. Eu estou sofrendo pela sede que eu já passei. Agora eu não estou com sede, mas eu estou gritando. Que sede que eu tinha. E muita gente é assim. Eu estava muito doente, eu fiquei muito doente. Mas agora não, você já está curado. É muito comum chegar uma pessoa no hospital e o médico faz todos os exames e diz, agora você está curado, pode ir embora. Doutor, mas eu não estou curado ainda não, ainda sinto isso, sinto aquilo. Porque não assume. Está curado e não assume. Então fica gritando, que sede que eu tinha. O segundo comentário é que o socorro divino, assumido, cumpre um propósito. Jesus curou o paralítico para que ele voltasse para casa e cuidasse da sua família. Na verdade, todas as pessoas que Jesus curou e deu a elas uma tarefa. Pelo menos a gente vê isso relatado. Por exemplo, Jesus curou o endemoniado gadareno. Era um homem que tinha uma legião de demônios. Jesus curou aquele homem. E o homem que era um perturbado, amarrado com correntes, agora ele está curado. Está sentado perto de Jesus. E ele disse, Jesus, olha, você fez para mim coisa maravilhosa. Você me libertou desses demônios. Agora eu vou ficar sempre com você. Eu vou ficar sempre ao seu lado. Eu vou sempre seguir você. E Jesus falou com ele, sabe o quê? Não, vai para a tua casa. Vai para os seus. E conta o que Deus fez por você. Assume que você está curado diante da sua comunidade. E o texto diz que aquele homem foi para casa. A região era Decápolis. Decápolis quer dizer 10 cidades. Eram vilas, cidades pequenas, mas eram 10, pelo menos 10 vilas, ou 10 cidades. E o texto bíblico diz que ele foi por todas as 10 cidades, falando, olha, se lembram daquele louco? Pois é, Jesus me curou. E essa era a tarefa. É o testemunho. Jesus queria que ele desse aquele testemunho. Na região de Decápolis havia pagãos. A região de Decápolis eram cidades gregas, chamadas cidades gregas. As pessoas não tinham a religião de Jesus ali. Então era bom que alguém que Jesus abençoou fosse para lá e falasse com aquelas pessoas que Jesus tinha o poder de libertar as pessoas perturbadas. Pois bem, precisamos assumir. Se nós somos socorridos por Deus, logo haverá coisas novas para fazermos. Se Deus abençoa sua família, você recebeu socorro, há coisas novas para fazer. Se você melhorou a sua vida financeira, Deus socorreu você financeiramente, você pagou suas dívidas e tem recursos para se alimentar e alimentar sua família, então você precisa dizer isso, você precisa assumir. Eu sou uma pessoa abençoada, vou me comportar como uma pessoa abençoada. Porque às vezes Deus abençoa uma pessoa e ela não se comporta como uma pessoa que foi abençoada. Devemos nos comportar. Deus nos socorreu, Deus nos abençoou, então vamos nos comportar como uma pessoa que foi socorrida. Porque se nós não nos comportarmos assim,
o socorro não terá eficácia. Aquele homem que tinha sede, o socorro não teve eficácia, porque ele não mudou, ele continuou gritando que um dia ele tinha sede. Jesus curou o paralítico para que ele voltasse para casa e cuidasse da sua família. Eu vou terminar com as seguintes palavras. Deus é um Deus de socorro. Socorro bem presente na angústia. Como um pai que sempre socorre os seus filhos. Em alguns casos, o socorro divino pode não ser eficaz. Pode não produzir os devidos resultados. Precisamos desenvolver condições para que o socorro divino alcance objetivos devidos. Isso ocorre quando há ajuda humana, quando há uma preparação apropriada e quando os resultados são assimilados. Que seja louvado o Deus que nos socorre, seja louvado o Deus que nos socorre. Ele que é o nosso socorro, bem presente na angústia. Deus abençoe aos queridos, dê aos queridos que me ouvem a sua graça e bondade, o seu socorro contínuo. Amém. Tá no